E eu gosto de falar sempre esse tema, né? Você fala comigo? Tema de hoje: a bondade de Deus. É importante que nós tenhamos em mente o quanto Deus é bom conosco. Seja qual for o momento que estejamos vivendo, seja qual for a situação que podemos passar, Deus é bom. E a sua bondade nos alcança diariamente. Sempre o Senhor está conosco. Sempre. Eu queria ler o texto com vocês aqui. Você pode dar retorno para mim aqui, por favor, Júnior? Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queria repetir esse último versículo com vocês. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Deus nos deu sua palavra, e esse salmo foi tributado, é tributado a Davi, né? E pela tradição judaica, Davi escreveu esse salmo quando ele estava num oásis. Alguém já viu falar em oásis aqui? Já viram? Já? Alguém? Alguém? Sim? Sim. Oásis é aquele lugar onde tem água, onde tem sombra, onde tem alimento, geralmente no meio do deserto. E Davi escreveu, provavelmente, segundo a tradição, esse salmo, enquanto ele estava no momento de descanso, em meio às batalhas, em meio às tribulações. Então, o Salmo 23, ele é uma confissão de confiança de alguém que foi marcado por dores, perigos, perdas, traições, exaustão emocional, mas também que foi cuidado, teve consolo e livramento constante de Deus. Nesse momento, eu acredito que Davi olhou para trás na sua vida, e a gente costuma falar hoje assim, passa um filme na nossa vida, daquilo que foi, daquilo que vivemos, e ele percebeu que nada do que ele fez, até o momento que ele chegou, foi sorte ou foi fruto dos seus próprios trabalhos, e sim, por causa da bondade e da misericórdia de Deus em sua vida. Queridos, Deus é bom. Quantos creem nisso? Amém. E essa é a grande mensagem que eu quero trazer hoje. Deus é bom. E se você tem dúvida disso, é só olhar para Jesus, o maior presente que Deus deu para a humanidade. Jesus, seu único filho. Deus colocou Jesus na terra. E Jesus, toda a escritura fala de Jesus. Jesus é Deus em ação. São as mãos de Deus. É o toque de Deus. E Ele não veio apenas salvar-nos para nos levar para o céu distante. Não, não. Ele também veio para transformar a nossa vida de ver, sentir e agir e viver aqui na terra. Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa do céu. Simplesmente, quando eu for para o céu. Não. A palavra de Deus, através de Jesus, colocada em nossas vidas, é para o hoje, é para o agora. É para a sua vida hoje, nesse momento. De fato, eu não conheço muita gente, né, o que estão sentindo, a maioria das pessoas que estão aqui presentes hoje. Não sei o que você está passando, não sei qual é o seu momento, não tenho ideia do que está se passando pela sua cabeça, mas de uma coisa eu tenho certeza: a misericórdia e a bondade do Senhor te alcançará todos os dias da tua vida, porque isso é promessa, isso é a palavra de Deus que está dizendo isso. Independente do que estejamos vivendo, temos a certeza que a sua bondade, a sua misericórdia nos alcançarão. E eu queria repartir com vocês hoje 4 momentos da vida de Jesus. E em cada um deles você vai perceber que tem algo em comum. A bondade de Deus não é passiva. A bondade de Deus não fica esperando. A bondade de Deus não é passiva. Ela vê,
ela age, ela toca, ela cura, ela restaura. E a mesma bondade de Deus do passado está presente aqui em nossas vidas hoje. Amém? Você crê nisso? Amém. Primeira passagem que eu queria ver com vocês. Jesus vê a sua dor. Existem situações em nossas vidas que você sofre calado, porque tem uma série de coisas que te circundam, tem uma série de situações que foram desencadeadas por uma situação única, e aquilo te leva para um lugar muito, muito complicado. E eu vejo isso nesse texto que a gente vai ler agora, que está em Lucas, capítulo 7, dos versos 11 ao 16, que fala sobre a viúva de Naim. Certamente você deve ter ouvido já essa história, e diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte, ao que estava sendo do versículo anterior, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele, Jesus, iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela, ia uma grande multidão da cidade. Pontuando aqui, ela era viúva. As mulheres não trabalhavam, as mulheres dependiam dos seus maridos ou dos seus filhos. E ela era viúva e perdeu seu único filho. Além da dor da perda do seu filho, tinha todas as complicações que advinham disso. Ela não poderia mais, ela ia passar fome, ela ia ser pedinte, porque ela não podia, ela não tinha mais como se sustentar. E vendo-a, olha os olhos sensíveis de Jesus, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Será que você consegue imaginar essa cena? As multidões, né, se cruzando, uma mulher que nem o nome dela é citado aqui. Ela era mais uma na multidão, sofrendo, calada, com todo o seu peso, com todo o seu sofrimento, com todos os seus medos. E Jesus ia passando com a outra multidão, acompanhando-o. Dá para você imaginar isso? Aquelas multidões se encontrando? E Jesus foi tocado de íntima, de um amor, assim, que não dá para a gente descrever por aquela mulher que sofria. Ela não gritou, não disse: Jesus, me ajuda. Eu conheço o Senhor, me ajuda. Não, mas no seu coração angustiado, sofrido, Jesus olhou para aquele coração e sentiu compaixão. Olhou para aquele coração e sofreu o que ela estava sofrendo, e sentiu o que ela estava sentindo, e anteviu o que ela estava antevendo. E ele, movido por essa comunhão, essa misericórdia, ele se dirigiu até o menino que estava morto, e trouxe vida, e mudou a vida daquela mulher, devolveu para ela. Note, Jesus olhou, eu vou usar um termo aqui que na época não existia, né? Escaneou, escaneou as pessoas, achou aquela mulher sofrendo, e seu coração se compadeceu. E no ato ele foi lá, o que é para o Deus poderoso restituir a vida. Ele restituiu não só a vida daquela pessoa, mas restituiu toda uma história, mudou completamente a história. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que Jesus vê o que ninguém está enxergando. Jesus olha para dentro de você e vai no mais profundo do seu íntimo e enxerga o que nem você está conseguindo expressar, mas Ele consegue, pelo seu amor, detectar e transformar isso em sua vida. Jesus vê o nosso íntimo.
Talvez você hoje aqui se ache invisível com o seu sofrimento aí. Como eu disse, eu não sei o que está se passando na sua vida. Talvez você esteja sofrendo. Outros estão dizendo, não, eu estou bem. Mas tem pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que estão com o coração quebrado, estão sofrendo, com perdas e mais um monte de coisa. Mas Jesus está olhando para você hoje e vai mudar e transformar a sua vida, vai transformar o seu coração, vai transformar o seu pranto, vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Jesus é aquele que chega antes que a sepultura feche. Quando você fala assim, está tudo perdido, não tem mais saída. Olha para Jesus, meu irmão, minha irmã, olha para o Senhor e você vai achar saída nele, porque Ele é a salvação, Ele é a restauração, Ele é a cura, Ele é aquele que estabelece tempos novos em nossas vidas, Ele é aquele que lê o nosso coração, é aquele que tem compaixão, que te entende, que sabe quem você é e sabe o que está dentro aí do seu coração. Jesus, Ele é a fonte da vida. Ele é aquele que restaura, que muda completamente. A bondade de Deus nos alcança através de Jesus. Posso ouvir um amém? A bondade de Deus nos alcança através de Jesus. Aquela mulher que está falando, não tem o nome dela, mas aquela mulher, Ele restituiu o que ela mais queria, o que ela mais precisava, que era o seu filho. Mas ainda também, ela restituiu a dignidade dessa mulher, restituiu a vida dela. Quando achamos que tudo acabou, Ele vem e supre o que achávamos que estava perdido para sempre. Esse é o nosso Jesus. E fazendo aqui uma comparação com o Salmo, que eu acabei de ler, nós acabamos de ler, no Salmo 23, verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga isso comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Ele. Obrigado por o seu cuidado em nossas vidas, Jesus. O Senhor cuida de nós a cada momento. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, Ele nos dá valor. Ele nos dá valor. Esse texto que nós vamos ler fala da mulher samaritana, é um texto muito longo, então eu não vou ler todo aqui, tá? Eu espero que você conheça a história, mas se você não conhece, você leia na sua casa, em João 4, do verso 1 ao 30, são 30 versículos para a gente ler, mas eu vou contar a história para vocês, o que aconteceu nesse texto. Existiam os samaritanos e os judeus. Para os judeus, samaritano não existia, era uma subespécie, era a escória da sociedade. Tanto é que quando você vê essa mulher, se você ler o texto, ela saiu num horário para buscar água no poço, fora da cidade, num horário que ninguém ia. Quando o sol estava muito forte, ninguém ia. Por quê? Porque ela queria escapar dos olhares e julgamentos de todo mundo sobre ela. Ela era uma mulher que estava em pecado. Ela tinha essa convicção, ela sabia que estava errada, sabia como é que estava a vida dela, mas ela saiu, e quando para escapar desse julgamento, foi até o poço. E quem estava lá no poço esperando por ela? Alguém que poderia mudar a história daquela mulher. O Jesus, o nosso Jesus, o mesmo que está aqui hoje. E eu estava escrevendo esse texto aqui, né? E me veio à mente uma canção que expressa tão bem isso, né? Que a gente canta aqui. Não sei se você conhece aquela. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. E é isso que Jesus fez. Ele viu a sede que estava naquela mulher. E o que é interessante é que ela se surpreendeu com um judeu falando com ela. E além do mais, tratando de assuntos que ela desconhecia. Ele pediu água e ela falava para ele, mas eu vou te dar de beber. E ele fala para ela, se você soubesse a água que eu tenho, é água de vida, vida eterna. E ela fica meio confusa com tudo isso.
Eu imagino esse diálogo, imagino essa cena, e eu acho de novo, eu vou falar, né, cada vez que eu subo aqui eu falo sobre isso, mas naquela série que é The Chosen, quem assistiu The Chosen aqui, quem já assistiu, essa cena do poço, ela é maravilhosa, porque ela expressa realmente aquilo que eu imagino que seja, uma pessoa que está completamente julgada, ela é julgada pelas pessoas. Eu não sei se você já passou por situações de ser julgado por outras pessoas, no sentido de te olharem torto, de te olhar de cima para baixo. Sabe aquele olhar de superioridade que as pessoas às vezes olham para você assim, e você fala assim, uau, mas eu errei, mas poxa, mas eu mereço tudo isso só porque eu errei? Né? E te coloca uma pecha de pecador, ou te coloca um rótulo de recusado, de pessoa, hoje é cancelado, né? Mete um rótulo de cancelado. Você não tem perspectiva nenhuma, porque as pessoas te olham com um olhar de julgamento, de cobrança. E Jesus está oferecendo a água da vida para ela. Jesus está oferecendo a salvação, independentemente de quem é, que fez, o que passou, o que viveu. Jesus estava lá para dar a água da vida para essa mulher. E às vezes a gente se confunde um pouco, né? A gente fica achando que essas pessoas estão do nosso lado e a gente fica perdido com situações difíceis que nós passamos, com pecado que todos nós cometemos. E eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de santarrão apontando o dedo para outras pessoas aí, os seus pecados e culpas, quando você vê uma pessoa apontando muito o dedo para uma coisa de culpa, fica olhando, olha bem, porque talvez as pessoas estejam encobrindo a própria culpa e refletindo em outras pessoas. Mas Jesus não era assim. Jesus, olhando para a pessoa que era pecadora, Ele não atribuiu culpa para ela. Ele teve misericórdia. Ele ofereceu da água da vida. Meu irmão, quantas pessoas você deve conhecer que se afastou do Evangelho, ou se afastou da igreja, ou se afastou de perto de pessoas que estão falando do Evangelho, por culpa? Porque elas atribuíram culpas a ela, por vergonha. Às vezes a gente faz algumas coisas que nos dá vergonha. E Jesus está olhando assim, eu estou aqui para te dar a água da vida. Se você beber dessa água, você não terá sede jamais. Porque Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a água que nos supre, Ele é a água que nos dá, que mata, sacia a nossa sede. Jesus, esse é o nosso Senhor absoluto. E o Senhor operou sobre aquela mulher, rejeitada e em pecado. Mas a bondade de Deus, ela não anula as pessoas, ela restaura as suas identidades. Vou dizer de novo, a bondade de Deus não anula as pessoas, ela restaura as suas identidades. Essa mulher foi restaurada, porque a bondade de Deus vê além do comportamento, ela passa pelo comportamento, ela passa pelo estereótipo e ela vai direto ao coração das pessoas. Ela vai direto à fonte. E essa bondade, quando nos alcança, ela nos constrange. Não é a coisa de imagine você uma pessoa que, vou dizer aqui, fuma, que fuma muito. Não estou dizendo que isso é pecado ou não, mas que fuma muito. E você entendeu que você não deve fazer mais isso. Será que você consegue parar de um dia para o outro? Parou? Não. Você tem dependências químicas do seu corpo, tem uma série de coisas que vai ter que ser com o tempo, isso vai ter que sair, isso vai ter que sair de você. Você vai ter que se abster de algumas coisas. E a mesma coisa é quando nós encontramos a bondade de Deus. Nós podemos estar no mais profundo pecado, nós podemos estar fazendo a pior coisa do mundo, mas quando a bondade, a revelação da pessoa de Jesus nos alcança, nós temos essa revelação de que estamos errados, e nós começamos a mudar, começamos a buscar a mudança, começamos a ficar diferentes, começamos a então caminhar a caminho, a direção a esse Deus maravilhoso, esse Jesus bondoso que nos alcançou. É assim que é a bondade de Deus. Ela não te anula, ela não muda a sua identidade. O Gernando alcançou a bondade de Deus, agora veio um robô. Não é isso.
Ele vai direto ao nosso coração. Jesus fala no nosso coração. Ele é manso, sua palavra é suave. Ele nos alcança e nos faz ter a convicção do nosso erro, a convicção do nosso pecado. Não é por força, nem por violência, e sim pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A bondade de Deus nos acolhe. Jesus oferece a essa mulher água viva e não julgamento. A bondade de Deus nos acolhe onde estamos e nos conduz para as águas de descanso. É uma cura emocional, nova identidade e novo propósito que o Senhor dá em nossas vidas. No Salmo 23, do verso 2 e o 3 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando essa mulher, eu tenho certeza, recebeu a palavra da vida sobre ela, houve um refrigério em sua alma, e aí sim, ela buscou esses lugares tranquilos, esses pastos verdejantes, esses lugares de descanso, de águas tranquilas para descansar, porque o Senhor tocou no seu coração. Amém? Outro ponto, Ele escuta o nosso clamor. Meu irmão, você tem clamado por alguma situação em sua vida? Não precisa responder, tá? Se você tem clamado, creia, o Senhor escuta o seu clamor. O Senhor escuta a sua oração. O Senhor escuta o seu pedido. E na hora certa, você vai ver a transformação dessa vida. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Você vai ver acontecer nas coisas que você deseja em seu coração. Em Marcos capítulo 10, versos 46 ao 52, diz o seguinte: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós já clamamos isso, meu irmão? Eu não sei você, mas eu já clamei bastante. Muitas vezes o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu. E detalhe, seguindo o texto aqui, verso 48, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, sempre vão ter pessoas ao seu redor que vão ser empecilhos para você. Pode parecer duro isso que eu estou falando, mas é verdade. Você viu que no verso 48, enquanto Bartimeu clamava, diz aqui: e muito os repreendia para que se calasse. Quantos empecilhos nós temos em nossas vidas quando nós clamamos ao Senhor? Às vezes pessoas do lado falam: poxa, para com isso, você não vai conseguir. Conhece o ditado: pau que nasce torto, morre torto? Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai nos acertar, certamente, vai endireitar o nosso caminho. E aí, continuando, tem uma coisa que chama muita atenção. Ele diz assim: e ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Nesse período, para você mendigar, pedir, você tinha que ter autorização das autoridades. E a autorização de mendicação era você ter uma capa. Eles davam uma capa para que você mendigasse, como se fosse um certificado, autorizando você a mendigar. Bartimeu tinha tanta certeza que quando Jesus falou para ele: vem aqui, ele lançou fora a única coisa que ele tinha de certeza,
de sobrevivência que era a capa de mendicagem. Ele lançou fora essa capa e correu para os braços de Jesus, porque dele procedia uma palavra de vida eterna que ia mudar a sua vida para sempre, ia restaurar a sua vida para sempre, mudança total de vida. Ele tinha certeza, convicção, de que quando Jesus o chamou pelo nome, traga-o aqui, ele seria curado e restaurado, não precisava mais daquela mendicância. E eu estou dizendo para você o seguinte: quando você abrir a sua boca hoje e clamar Jesus, eis-me aqui, Ele vai te chamar e você não vai precisar mais passar por esse sofrimento que você pode estar passando, porque quando Jesus nos chama, Ele nos dá uma palavra de vida eterna, e isso muda completamente a nossa vida, restaura o nosso coração, cura as nossas enfermidades, transforma e liberta o nosso coração. Esse é o Jesus que eu creio, esse é o Senhor absoluto que eu creio, um Deus que pode todas as coisas, mudar a nossa vida, transformar os nossos corações. Esse Jesus é o mesmo Jesus que está falando com você essa noite. Esse que muda as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que restaura as nossas vidas. Você consegue imaginar o sofrimento dos invisíveis? O Anésio fala muito aqui sobre sermos misericordiosos. Quantas vezes você já parou num farol e tem uma pessoa pedindo, e às vezes você olha e lá no seu coração você fala assim: por que não vai trabalhar, né? Quantas vezes a gente olha com o mesmo olhar das pessoas que falaram aqui: cale-se, para de falar, para de clamar, para de chamar Jesus, você está atrapalhando. Uma vez nós fizemos aqui um musical, que tinha a representação dessa passagem, e no meio da representação, das pessoas que estavam como atores aqui, falou uma frase que não estava no roteiro. E quando Bartimeu estava clamando por Jesus, e Jesus parava para ouvir, todo mundo: não, Senhor, tal. E tem uma voz que fala assim: ele é apenas mais um cego. Se você procurar na internet, você vai achar esse musical que a gente fez aqui, um musical de Páscoa, especial de Páscoa. Acho que é o Zícaron, se eu não me engano, o Zícaron. Ele é apenas mais um cego, ele é apenas mais um invisível, mais um que não tem valor para ninguém nem para a sociedade. Mas eu vou dizer uma coisa para você: por mais invisível que você acha que você esteja hoje, Deus está te ouvindo, Jesus está te olhando e está tocando no seu coração, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração, ouvindo os seus lamentos, sentindo a sua dor, sentindo os seus medos, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus bom, maravilhoso, que nos ouve e cuida de cada um de nós. O Deus que ouve os invisíveis, o Deus que é bom. Jesus ouve o clamor dos invisíveis, Ele refrigera a alma do cansado, Ele restaura a visão e redireciona os passos para o caminho do justo. Bartimeu mudou a sua vida. O encontro com Jesus mudou a vida daquele homem que era cego, que era um invisível para a sociedade. Ele mudou, ele foi mudado com um toque do Senhor. O Salmo 23 diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E hoje, meu irmão, minha irmã, pode ser também a sua oportunidade de ser voz e braço de Deus na vida de muita gente. Comece a observar aqueles que são invisíveis. Comece a observar aqueles que não têm significado teoricamente para a sociedade. Comece a observar o sofrimento das pessoas. Comece a ser compassivo com isso. Sabe aquela coisa de você se sentir junto, não só perto dos seus, não só os seus parentes, familiares, mas as pessoas com que você lida dia a dia. Quantas pessoas no seu trabalho estão no meio de sofrimento e trevas?
Quantas pessoas no seu meio de relacionamento social estão vivendo momentos como esse, e você pode ser essa palavra que alcança os corações através da palavra de Jesus e mudar a vida dessas pessoas. Quando você começa a dizer para eles assim: Ele te ama, Jesus te ama, o Senhor está te ouvindo, Deus está ouvindo o seu clamor e a tua oração. Quando ninguém parece que está ouvindo, Deus está nos ouvindo. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Último ponto. Ele vê o coração que ama. Eu estava conversando ontem com a minha esposa sobre esses temas, e ela me chamou a atenção sobre esse tema. Como as pessoas enxergam, como é que as pessoas enxergam aquelas pessoas que estão sofrendo? Como é que os que se dizem abençoados enxergam pessoas que teoricamente não são abençoadas? E esse texto aqui fala da mulher de má fama. E diz o seguinte, em Lucas 7, apesar de ser um texto mais longo, eu queria ler com vocês. Lucas 7, 36 a 50, diz o seguinte: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Estou lendo na tradução de hoje, tá? Na linguagem de hoje. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, foi até lá e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Aqui vale uma observação. Você pensa assim, né? Ela estava aos seus pés chorando, imagina a pessoa sentada, jantando, mas não era bem assim que acontecia. Naquele tempo, as mesas eram baixas, ficavam no chão, e as pessoas meio que deitavam. Já viram filmes assim, fotos desse tipo? Uma vez o Onésio estava falando sobre esse assunto, e ele mostrou aqui umas ilustrações das pessoas deitavam, os pés ficavam meio para trás. Por isso que a mulher estava aos seus pés, beijando os seus pés, chorando nos seus pés. Continuando a leitura. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que essa mulher que está tocando nele, e a vida de quem é essa mulher que está tocando nele, e a vida de pecado que ela leva. Aqui estão os religiosos falando, né? Jesus então disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para te dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Meus irmãos, enquanto o fariseu julgava o passado dela, Jesus via o amor e a entrega, e a gratidão e o arrependimento que ela estava em seu coração. O texto expõe uma realidade absoluta. Quem é mais grato é aquele que é mais perdoado. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós fomos perdoados pelo Senhor? Quantas vezes, e aqui a questão não é o pecadinho e pecadão, é o quanto nós fomos perdoados.
E não interessa quem nós somos, não interessa o que fizemos. Deus não olha para o rótulo que a sociedade te dá. Ele vê em você o amor sincero, o arrependimento genuíno e o coração quebrantado. Ele não olha para o Gernando e fala para o Gernando quem o Gernando era ou foi no passado. Ele olha para o meu coração e quão arrependido eu estou e como é genuíno esse arrependimento que eu tenho. No Salmo 23, Davi diz: refrigera minha alma. E é exatamente isso que acontece com essa mulher. Jesus não apenas restaurou a sua dignidade, mas a sua identidade. E disse: tua fé te salvou, vá em paz. E eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, o mesmo Jesus, eu estou dizendo mais uma vez, o mesmo Jesus está aqui essa noite e está dizendo para cada um de nós: a tua fé te salvou, vai em paz, os teus pecados estão perdoados, os teus caminhos estão endireitados, porque agora nós vamos descansar no verde pasto, vamos descansar em meio às águas tranquilas, como diz esse salmo, que é na presença do nosso Senhor absoluto, Jesus Cristo. E essas mensagens, esses exemplos de Jesus, mostram a bondade de Deus em nossa vida. E eu queria convidar você para ficar em pé mais uma vez e lermos o último texto dessa noite. E você vai repetir comigo esse texto. Vamos ler mais uma vez o Salmo 23, verso 6. Diga assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olhou para mim, que era pecador, e o Senhor me alcançou, me libertou, me transformou. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. Em todos esses casos que nós lemos aqui, a bondade de Deus personificada em Jesus segue as pessoas em seus caminhos. Jesus não apenas resolve a crise, Ele entra na história dessas pessoas para mudar e continuar o presente. O Salmo 23 não é apenas uma poesia bonita para se ler. Ele ganhou mãos, olhos e voz em Jesus. Ele é o pastor que anda conosco no vale e nos guia em águas tranquilas, que refrigera a nossa alma e prepara a mesa diante da morte. Jesus é a expressão viva da bondade de Deus que nos alcança. A Ele, ao nosso Deus, obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Permita-me orar com você. Põe tua mão no seu coração. Repete comigo isso. Eu sei que a sua bondade e misericórdia me seguirão. Eu desejo que a sua bondade e a sua misericórdia alcance minha família, alcance minha vida, alcance meus amados, todos os dias das nossas vidas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Tenha uma boa semana. Deus abençoe vocês. Dá um abraço a quem está do seu lado. Até o próximo domingo.